Também. Ótimo. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós trataremos do tema Covid-19, a doença na coletividade. Eu creio que tem alguém chegando aí, então vou esperar aceitarem. Hoje nós trataremos da Covid-19, doença na coletividade, hospitalização e os cuidados nutricionais. Quem ficou responsável pela palestra hoje somos eu e o Gustavo. Eu atualmente estou na presidência da LATEM e o Gustavo está na vice-presidência. Como eu falei, a reunião hoje é voltada para o estagiário, então nós tentamos trazer um contexto científico e teórico voltado para o crescimento profissional de vocês e também a atuação nos estágios, principalmente quem for atuar na área clínica. Como a palestra é voltada para os estagiários, vai ter conceito aqui que a gente, infelizmente, vai passar batido, partindo do princípio que vocês já sabem as bases e os conhecimentos específicos da nutrição. Tem ligantes nossos também, membros da Liga, então eu vou pedir paciência para vocês, porque algumas coisas realmente a gente vai abordar mais o conhecimento avançado. Mas qualquer dúvida, fiquem à vontade para levantar a mão, abrir o áudio, falar no chat, que logo depois da palestra a gente tenta responder. Aqui são algumas perguntas que irão direcionar a nossa apresentação, ok? Então, primeiro, quais são as evidências epidemiológicas e clínicas da doença que nós temos atualmente? Como nós vamos prescrever a alimentação oral ao paciente com Covid-19? Qual o escopo da nutrição no paciente hospitalizado? E também como reabilitar esse paciente após a alta hospitalar, tá bom? Aqui é um sumário, tá, gente? Sumário mais detalhado de todos os temas que nós trataremos ao longo da apresentação. Eu irei conversar com vocês hoje até a alimentação oral, da introdução até a alimentação oral. A partir da terapia nutricional e outros temas mais específicos, quem vai abordar é o Gustavo. Então, essa vai ser a divisão. Na introdução, nada melhor do que nós falarmos de como que essa doença se iniciou. Eu sei que já é muito da rotina de vocês, e também vocês já estão até um pouco enfadados de ouvir o quanto a mídia divulga, como foi que ela se desenvolveu, onde que ela surgiu. Mas, para formalidade em nível científico, né, nós sabemos que a doença surgiu na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, no mês de dezembro de 2019. E nós sabemos também que os casos que começaram a surgir lá foram casos de pneumonia. Não era aquela pneumonia, né, bacteriana, que costumava ser tratada com fármacos específicos. Era uma pneumonia que tinha um índice infecto-contagioso muito grande, e aqueles pacientes que portadores daquela pneumonia, eles transmitiam, né, o patógeno para todos os pacientes da enfermaria. E rapidamente a gente viu que o vírus se alastrou e chegou a levar alguns sistemas de saúde a certos colapsos e também modificações internas, né, chegando ao Brasil e na nossa região norte aqui, especificamente no estado do Acre, no ano passado. Então, essa é a nossa introdução. Eu vou passar mais rápido aqui, porque essa parte, como eu falei, a mídia já tem divulgado muito, e para nós aqui, fins científicos, é apenas o início da conversa. Em relação à epidemiologia, né, eu também não quis me aprofundar muito nessa parte da epidemiologia geral, até porque também é muito divulgado, então são informações que ficam até mesmo um pouco redundantes. Esse gráfico que eu trouxe aqui do último boletim de acompanhamento da Covid, né, do Ministério da Saúde, deste presente ano, e aqui é o gráfico que mostra a pandemia numa sequência de meses anteriores, né, então nós vemos aqui oscilações, meses que a crise sanitária estava muito elevada, então nós temos aqui picos, né, de número de casos de notificação, e nós vemos aqui que, recentemente, nós podemos encontrar uma queda nesses dados, né, referente ao advento dos imunizantes, né, agora nós temos vacinas no mercado, essa população tem se vacinado, a conscientização da população, então as pessoas estão se tornando mais conscientes quanto às medidas de profilaxia, e também, através dos cálculos aqui epidemiológicos do Ministério da Saúde, nós vemos uma redução de 34% comparado ao último levantamento que eles fizeram, que era um mês aqui de pico, né? Provavelmente,
a situação do início do ano, que geralmente teve esse pico aqui de número de novos casos, e agora nós vemos uma redução tanto a nível nacional quanto a nível estadual também. Tanto de casos quanto de óbitos, né? Mas eu resolvi trazer de casos só para a gente abordar essa questão inicial. Esse é o foco que eu queria dar, porque aqui é uma parte mais aprofundada. Como a nossa liga é relacionada à terapia nutricional, e todos os alunos aqui, todos não, mas a maioria são estagiários de nutrição, tem os nossos colegas da medicina, da enfermagem, mas a gente sempre dá o foco, né, nas aulas da liga sobre a nutrição. E em relação à epidemiologia clínica, como que a Covid-19 ela consegue afetar grupos, né, populacionais específicos. Então, nós sabemos, pelos estudos, que todos os indivíduos, independente da faixa etária, eles têm a probabilidade de se infectar e ter a doença. Porém, alguns indivíduos de certos grupos específicos, eles têm uma predisposição a ter um pior prognóstico, né, e uma maior mortalidade. Esses grupos são os idosos, pessoas com estado nutricional prejudicado, magreza, desnutrição, baixo peso, distúrbios da imunidade e doenças subjacentes ou comorbidades, né, tão faladas pela mídia também. Doenças cardiovasculares, hepáticas, renais, enfim, várias doenças de vários sistemas corporais. Essas doenças estão associadas a esse pior prognóstico. Além da obesidade, que já tem relato que ela está relacionada, né, à forma grave de Covid-19. O que isso pode trazer para nós, da nutrição? Mostra que o nutricionista clínico, como atuante na linha de frente, ele é tão importante quanto o nutricionista da saúde pública. Porque é esse profissional, essa classe, essa área da nossa ciência que vai cuidar da orientação nutricional, da educação alimentar e nutricional a esses públicos, alcançando os portadores de doenças crônicas e prevenindo a população que já tem risco de desenvolvê-las. Porque nós sabemos que uma doença está levando ao prognóstico de outra doença pior, e não é isso que nós queremos. Então é muito importante, desde já, nós chamarmos esse olhar para a saúde pública, de que se nós tratarmos e prevenirmos doenças crônicas não transmissíveis, nós teremos um bom impacto também na pandemia da Covid-19. Agora, gente, eu chamo a atenção para esse ponto. É um ponto básico. Fisiopatologia é muito básico em todas as faculdades da área da saúde. Porém, para nós entendermos todos os processos abordados nessa palestra, nós temos que nos aprofundar aqui. Eu peço muita atenção nesses detalhes, peço que vocês participem, esgotem e usem ao máximo o raciocínio clínico de vocês, porque vai precisar. Tá? Então, a gente vai entender como que essa doença ela altera a nível celular, molecular, tecidual, orgânico, sistemático, né? A homeostase, o equilíbrio do corpo, e como que a gente vai poder intervir em relação à alimentação e nutrição quanto a isso. Muito bem. Esse é um estudo desse autor Marek, de 2021, desse ano, e eu vou trazer inicialmente 2 gráficos para nós entendermos como que essa doença é classificada quanto aos seus mecanismos. Então, nós temos, gente, 3 fases da doença, certo? Quais são essas fases? Incubação, ela é dividida em 3 fases. Incubação, fase sintomática e fase pulmonar, certo? São 3 fases ao todo, que nós podemos classificar para entendermos o contexto. A fase de incubação é aquela fase onde o paciente ele tem um período pré-clínico, ou seja, ele não manifesta nenhum sintoma ainda, mas o vírus já está instalado no organismo dele, entrou provavelmente pelas vias aéreas superiores, né? Nasofaringe, orofaringe, está ali, buscando um meio de se replicar. É por isso que o paciente ainda não apresentou nenhum sintoma. Evoluindo dessa fase, vocês podem ver que no gráfico é -1, né? Porque é a semana que ele se infectou. E nós só contamos a semana que ele começou a apresentar sintomas. Então, aqui no gráfico está descrito como -1. Week, né, aqui quer dizer a semana. A week de número 1, que é a primeira semana, né, nós temos a fase sintomática, né? Aqui o vírus também ainda está com um nível, né, de replicação bem alto. E na fase sintomática também é que consegue-se, né, na transição da semana primeira para a segunda, consegue-se a positividade do teste PCR, que é o teste de reação de cadeia polimerase, o famoso aí suave, o PCR, né?
porque coleta-se o músculo não, desculpe, um muco da nasofaringe, e esse muco ele é analisado no laboratório, dando um resultado positivo para esse tipo de molécula, indicando que o indivíduo ele tem realmente o vírus da Covid-19. Fazendo a transição da primeira semana para a segunda, nós entramos na terceira fase, né? Que é a fase pulmonar. Aqui eu chamo a atenção para o seguinte: vocês podem perceber que desde a incubação até a fase sintomática, o sistema imune dessa pessoa que chegou até a fase pulmonar ele não foi tão eficiente ao ponto dos mecanismos inatos conseguirem diminuir a replicação viral. É tanto que essa pessoa o vírus saiu das vias aéreas superiores dela e chegou até o pulmão. Então, nós temos aí uma evolução negativa. Então, geralmente, esse paciente é um paciente que ele evolui ali do regime domiciliar de tratamento e, normalmente, ele precisa de um tratamento hospitalar. Tá bom? Então, nessa fase pulmonar, o que nós vemos? Uma diminuição da replicação viral, tá vendo? Realmente o vírus aqui ele vai começar a diminuir, a cair o seu número de replicação. Até porque nós temos um aumento dos anticorpos. Ó. Estão vendo aqui? Antibody Detection, que quer dizer detecção de anticorpos do tipo IgG e IgM. Um aumento muito grande, até porque o sistema imune já começou a fazer a adaptação e produzir moléculas específicas para combater aquele vírus. Nessa fase, nós já temos um PCR negativo. Se o paciente fizer um suado na quarta semana, o vírus já foi eliminado do organismo dele. Continua apenas a fase pulmonar, né, que é uma recuperação do organismo ao fato de que chegou um patógeno ali no pulmão, no sistema respiratório, e o organismo tem que combater. Então, esse é o gráfico do curso das semanas da doença e como que nós podemos compreender as 3 divisões dela. Agora eu vou passar para outro gráfico aqui. Aqui nós já vamos ver coisas complementares e mais interessantes. Vejam bem, quanto à fase da incubação e sintomática, nós vemos uma replicação viral, do jeito que eu falei para vocês. O vírus entrou, claro que ele vai ser esperto bastante para se conectar à célula infectada e tentar se replicar ao máximo, né? Então é nessa fase que nós vamos ter um pouco também de edema, ó, isso aqui mostra, né, os infiltrados, mas também os sintomas. Então vem febre, né, mal-estar, cefaleia, diarreia, todos nessa fase sintomática. Ao passo que o paciente ele migra, né, dessa fase sintomática para a fase pulmonar, nós temos mais 2 subdivisões, vamos chamar assim, que é a fase precoce pulmonar e a fase tardia pulmonar. O que acontece nessas 2 fases? Nós não temos mais a replicação. Então, quer dizer que se entrou muito vírus, agora não vai ter mais tanto, porque o sistema imune inato diminuiu a quantidade de vírus. Só que nós temos outro problema, esse vírus conseguiu acessar os pulmões, né? Então, tem detritos virais, né? Viral drips aqui quer dizer detritos virais que estão lá fazendo uma desregulação imunológica e gerando uma síndrome que a gente vai falar já já. E também uma disfunção das células T, que são os linfócitos, né? Então, aqui, nós evoluímos desses sintomas, né, de síndrome infecciosa, para um paciente que ele já apresenta uma hipóxia, né, que é uma diminuição do suprimento de oxigênio. Além disso, a saturação de oxigênio dele nos exames também está baixando, até o paciente chegar, infelizmente, se ele evoluir, ele vai para a fase tardia, que é uma hipóxia progressiva, aí ele vai precisar de um suporte hospitalar, provavelmente de UTI. Então, essa é a evolução, são conceitos básicos para a gente entender o que eu vou mostrar já já. Então, conceitos para vocês gravarem aí para poder entender o restante da palestra. Carga viral. Carga viral é muito importante a gente entender. O que é inóculo viral ou carga viral? É a quantidade de vírus que você, infelizmente, aspirou, né? Que entrou no seu sistema respiratório via aérea. Que pode ser por gotículas, né? Se você teve contato com alguém que eliminou secreções, aí, fluidos ao ambiente, ou por aerossóis, que é uma teoria, né, bem importante, onde tem uma transmissão maior ainda, porque fica as partículas no atmosférico. As fases também é bem importante a gente entender tudo que foi falado nesses gráficos para a gente poder ir para os mecanismos. Tá bom? Então, lembrem que tem pulmão envolvido, tem vaso sanguíneo,
tem vias aéreas, nasofaringe, né? Lembrando aí que o vírus ele vai entrar pelo sistema respiratório, então é do nariz aí para baixo, vai descendo, e pode entrar pela a boca também, mas é um nível muito baixo. A principal importância aí da infecção é a nível de sistema respiratório, vias aéreas superiores. Então aqui, gente, do mesmo autor, eu trouxe essa imagem que vai abordar um grande spoiler, né? Para quem está vendo aí, aqui a gente, quem entende um pouquinho de inglês, a gente também está caminhando, mas pneumo, né? Se é pneumo, que estrutura anatômica é essa aí, né? Vocês podem até colocar no chat, mas para quem entendeu bem o spoiler, isso aqui é um alvéolo, né? Um alvéolo aí pulmonar. E aqui nós temos um capilar pulmonar também. Então aqui é uma estrutura, digamos que mais para microscópica, né, do que para macro. Então esse alvéolo ele é revestido por um epitélio, assim como a maioria dos tecidos corporais. Esse epitélio ele tem células, né, epitélio ciliares e epitélio brônquico, né? Então são células epiteliais aqui. Cada célula dessa, como vocês bem sabem, tem receptores específicos. Então esse vírus veio lá de cima, da orofaringe, da nasofaringe, desceu e conseguiu através da laringe aí penetrar brônquios, bronquíolos até chegar nos alvéolos. Qual é o receptor que esse vírus se liga? Esse é o primeiro ponto. Espero que vocês estejam vendo também o meu mouse. Então, gente, o vírus se liga a um receptor que inicialmente ele é estranho. É o receptor de enzima conversora de angiotensina 2, que nós vamos chamar de ECA2. Aí você me pergunta, mas Emerson, o que tem a ver o sistema renina-angiotensina lá do rim, controle a longo prazo da pressão arterial com COVID? A questão, gente, é o seguinte, é que o vírus ele tem afinidade molecular por esse receptor. E esse receptor ele também está nas células pulmonares, nos epitélios, nos pneumócitos. Está também no rim, coração e cérebro, mas a maior expressão dele é no sistema respiratório. Daí nós entendemos que esse vírus ele tem uma afinidade maior pelo sistema pulmonar. Então esse vírus entrou, se ligou, que é uma célula epitelial, que ele não é besta nem nada, ele quer se ligar aqui, quando ele se liga, aí ocorre uma clivagem de proteínas, o material genético dele, que é o RNA, né, o genoma viral, entra dentro dessa célula, é internalizado, e nesse tempo, essa célula já reconhece que ele é um patógeno. E o mais importante, não só um patógeno, mas também um patógeno estranho ao organismo, que o organismo humano nunca teve contato. Então, o que acontece? Eu espero que não esteja pequeno para vocês, mas quando ele se liga a esse receptor, nós temos aqui um recrutamento de outras células. É como se fosse assim, poxa, eu sou a célula infectada. Quando eu vejo que entrou alguma coisa estranha dentro de mim, eu chamo os meus amigos. Tem que recrutar o exército. Eu sozinho não vou conseguir combater. Então recruta a galera aí, chama os monócitos, os capilares. O recrutamento acontece através do quê? Lembrem lá da imunologia. Eu vou partir para os conceitos avançados. Interferon, né, do tipo 1 e 2, TNF-alfa, IL-1-beta, IL-6, citocinas e quimiocinas que vão fazer a quimiotaxia, né, chamar essas células que estão lá circulando, né, no plasma, no capilar, para adentrar dentro desse alvéolo e combater esse patógeno. Também essas citocinas, IL-1-beta, TNF-alfa, são responsáveis por mediar respostas pirogênicas, que são formadoras de hipertermia, calor, febre, sintomas de síndrome infecciosa. São essas citocinas que vão fazer essa mediação, tá bom? Então, nós vemos aqui, ó, eritrócito, né, red cell, neutrófilos, células endoteliais e monócito, né? O azulzinho aqui é o monócito. Veja que o monócito ele já está entrando. Estão vendo? Ele entra aqui dentro do alvéolo e começa a combater essas células infectadas. Só que essa inflamação ela começa a evoluir demais, entende? Então, ao passo que os DAMPs, né, que são DAMPs e PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógeno, toda vez que entra um patógeno dentro de alguma célula, vai recrutar. Só que na COVID-19, especificamente, essa inflamação é muito grande e começa a inflamar, a inflamar e a inflamar. Ao passo que nós temos também alterações a nível intravascular, gente, dentro do vaso sanguíneo, certo? Temos alterações nos alvéolos. Ó, tudo isso aqui
São as citocinas sendo liberadas para os monócitos, né, se tornarem macrófagos e tentarem engolir, né, pelo termo popular, fagocitar aquelas células lá. Aqui dentro do vaso, nós vemos que há também o sistema complemento. Lembrem lá da imunologia de novo. Sistema complemento são proteínas que vão se ligar às células aqui dentro do vaso e vão tentar fazer um processo de coagulação. Só que, mais uma vez, na COVID-19, essa coagulação também ela é muito acentuada, porque tem uma partículazinha chamada de dímero D, que ela acentua a agregação de plaquetas. Então, essas plaquetas que estão aqui, elas se unem aos monócitos, né, que são células da imunidade inata, e começa a gerar umas partículas que vão se formando dentro do vaso, o que nós chamamos de microtrombos, trombos, né? Então, essa coagulação ela vai se acentuando. Também nós temos a influência da serotonina. Aí você me pergunta de novo, mas Emerson, o que tem a ver? Que doença estranha. Serotonina não é neurotransmissor? É, mas a agregação plaquetária, os grânulos das plaquetas liberam a serotonina. E a serotonina ela vai ter danos dentro do vaso, vai causar uma inflamação dentro desse vaso e também vai danificar esse alvéolo. Está tudo inflamado aqui dentro, as células estão tentando combater, e a serotonina vai fazer o quê? Fibrose, gente. Olha a importância. O nível alto de serotonina na COVID-19 vai fazer uma ação prejudicial, porque vai gerar fibrose aqui, uma cicatriz, e onde ela gerou fibrose, perdeu a função da captação de oxigênio, fazendo com que a célula fique danificada em sua função. Então, o que nós temos? Formação de trombos. Se esse trombo impedir a circulação aqui, vai dar um problema, não vai? Se for para uma coronária, pode causar um infarto agudo do miocárdio. Do mesmo jeito que se for para o cérebro, pode interromper o fluxo sanguíneo lá. Então, olha o problemão. Nós temos aqui aumento do fluxo sanguíneo para poder chegar mais monócito aqui, ó. Veja que eles estão sendo recrutados, ó. A todo momento estão sendo liberados citocinas aqui para eles chegarem. Aumenta o fluxo sanguíneo. Se aumenta o fluxo sanguíneo, tem também extravasamento fluido. Então, vai sair líquido aqui, vai para o interstício, estão vendo? Aqui é o espaço fora da célula, né? O interstício é o espaço intercelular. Então, vai gerar o quê? Edema. Edema pulmonar de vários graus. Do mesmo jeito que nós temos também uma formação trombótica, associada a uma inflamação do vaso, que nós vamos chamar de endotelite. Tá correto? E dentro do alvéolo, como eu falei para vocês, uma tempestade inflamatória, que nós vamos já caracterizá-la. Ela é conhecida como hiperinflamação. Por quê? Porque a todo momento está sendo liberada citocina, está chamando célula direto. É como se eu dissesse assim, poxa, eu sou sozinho aqui, sou o soldado do Exército Brasileiro, eu vou chamar todo o Exército, chama a galera todinha, vem para cá, todo mundo para Rio Branco, vamos combater esse invasor. Está chamando o Exército inteiro, então está aumentando muito o número de monócitos, né? Então a gente conhece esse quadro como a hipercoagulabilidade, porque tem muita plaqueta aqui se agregando, e uma hiperinflamação. Aqui, galera, é a evolução do negócio. Então, esse quadro também é de outro trabalho, né, de 2021, só que ele vai trazer um nível mais sistêmico. Nós vamos ver alterações específicas em diversos órgãos. Mas, continuando aquele raciocínio, eu quero falar para vocês um negócio interessante. Um sistema imune normal, para quem estudou uma boa imunologia, nós sabemos que quando entra o patógeno lá dentro, as células do sistema imune inato tentam combater, no caso os monócitos, macrófagos, neutrófilos. Quando não consegue, a gente vai recrutar o quê? Leucócitos, né? Células da imunidade adaptativa, que são os linfócitos de vários tipos, para combater aqueles vírus, bactérias específicas. No caso da COVID, o sistema imune inato ele teria que ter uma produção de interferon, que são substâncias que vão combater na elite, né? Substâncias da elite que iriam eliminar esse vírus, essa carga viral. Só que esses interferons eles são inibidos pelo vírus. Então, as células do sistema imune inato já não conseguem combater esse vírus. Então, esse vírus ele vai sendo combatido na marra, digamos assim, no termo popular. Ao passo que vai gerando células da imunidade adaptativa, né? Porque
esse recrutamento acentuado, toda hora chegando monócito, liberando citocina, o paciente está morrendo de febre, está morrendo de dor, a respiração está ficando baixa, né? O oxigênio também baixando, hipóxia. Isso tem que parar, tem que ter um feedback para isso, né? O que teria? Células natural killer, né? Assassinas em série. Essas células teriam que matar, né? Digamos assim, matar mesmo os monócitos que estão acentuados ali, juntamente com a CD8, que são as citotóxicas. O que acontece na COVID? Gente, essas células não conseguem atuar. Olha que interessante. Não tem CD8 e não tem natural killer para combater o quanto de monócito que está chegando. Então, a inflamação continua e vai descendo da nasofaringe para a orofaringe até chegar nos pneumócitos e alvéolos. Essa tempestade atingiu os pulmões, nós temos isso aqui. Ó. Estão vendo o azulzinho aí? Isso tudo é o SARS-CoV-2, é o vírus. Ó. Tempestade inflamatória que pode gerar a CMO, que é a síndrome da falência múltipla de órgãos, porque esses pulmões vão ficar hiperinflamados, edemaciados, a mecânica pulmonar vai ficar muito prejudicada, então nós vamos ter um paciente com hipóxia. Se falta oxigênio, vai faltar no cérebro, vai faltar para o coração, vai faltar para a periferia, e nós temos aí órgãos falhando a todo tempo. Ao passo que, lembra que eu falei para vocês da disfunção endotelial? É uma inflamação generalizada, né, pela formação de trombos que vão chegando na circulação colateral do coração, podendo causar o quê? Bem conhecido como um infarto, arritmia cardíaca, problemas cardíacos específicos daquela região. Chegando também aos rins, ó. Nós vemos aí uma diminuição da filtração glomerular. Então, o vírus ele vai atingindo o organismo inteiro, porque falha esses dois elementos, né? Teria que ter um feedback para diminuir essa inflamação, mas não tem, então gera um estado chamado de síndrome da ativação macrofágica alveolar. É um nome difícil, mas é isso. É uma síndrome que ocorre dentro do alvéolo. É uma inflamação direta, não tem um mecanismo para regular. Então, esse vírus, olha aí, ó, olha o trajeto dele. Atingir o estômago, né? Se continuar se espalhando desse jeito, o paciente ele vai para a forma grave de COVID-19, a fase pulmonar tardia. Então, vai para o estômago, né? Atinge o fígado, atinge aqui o intestino, causando a diarreia. O sistema nervoso central, estão vendo? Principalmente no bulbo, gente. Aquela alteração da anosmia, né? Que é a dificuldade de sentir o odor, o aroma dos alimentos, né? Dos cheiros das coisas, e também a ageusia, que é a dificuldade de sentir o paladar, vem do bulbo cerebral, que é uma região onde o vírus do SARS-CoV-2 também tem afinidade e se liga, causando essa alteração. Então, vocês vejam que o vírus ele tem mecanismos próprios, e o que vai determinar o fluxo, né, dessa doença, o curso dessa doença, é a interação do nosso sistema imune, se ele vai ter os mecanismos necessários para frear esse vírus, e a potencialidade desse vírus de alterar, né, a homeostase, o equilíbrio, ele vai fazendo alterações constantes no nosso organismo, até chegar ao ponto de que o paciente ele não tem mais vírus, ele tem apenas detritos virais, partículas pequenas de vírus, ele já tem um nível de anticorpos, né, circulante, porque já teve imunidade adaptativa, só que a inflamação continua. Essa é a forma grave de COVID-19. Ele conseguiu produzir os anticorpos, mas o estado de hiperinflamação ele continua, persistiu, porque o organismo ele não tem a atuação das células CD8 e células natural killer, como eu falei para vocês. E a inflamação continua até levar o paciente para a forma grave de COVID-19. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido essa parte. Qualquer dúvida, põe no chat que já a gente dá uma olhadinha lá. Espero ter sido o mais didático possível. Beleza, a gente agora vai para a parte da fisiopatologia do estado nutricional. Vocês me perguntam, mas Emerson, o que tem a ver o estado nutricional com a doença? Nós sabemos que as carências nutricionais, elas afetam os tecidos, né? Linfohematopoéticos. São esses tecidos que vão produzir as células que vão combater o vírus, né? Da imunidade inata e adaptativa. Então, se o paciente tem carência, por exemplo, de vitaminas, né? Do complexo B, vitamina C, elementos minerais como zinco,
e outros elementos, ele vai ter uma debilidade, né, na produção na medula óssea aqui de células-tronco. E isso vai fazer com que ele se torne suscetível a infecções. Não só da COVID, mas também de outras infecções, principalmente a regime hospitalar. Então, daí nós podemos tirar que a terapia nutricional ela é extremamente importante para o tratamento desse paciente. Tudo bem? Beleza, gente. A sintomatologia é só uma revisão do que eu falei para vocês lá na físio. Então, nós temos basicamente 3 tipos de pacientes, didaticamente, né? Perfis. O primeiro é aquele paciente, né, como vocês podem ver, que ele está em casa. Foi ali no posto de saúde, né, o médico consultou, passou os fármacos, ele está fazendo tratamento em casa, ele tem aquela síndrome infecciosa chata, né? Dor na garganta, faringite, ageusia, anosmia, diarreia, mas ele não precisou ser hospitalizado. No quadro 2, nós já vemos um paciente, né, que está com pneumonia, lembram lá da pneumonia? Então, esse vírus já desceu, né? Ele foi para a fase pulmonar. Está com pneumonia, está com leucocitose, né? Nós temos um recrutamento muito grande de células, então o leucograma dele está alterado. Trombocitopenia também, né? Porque diminuição das plaquetas, associado à coagulação. E é um paciente que geralmente ele precisa de uma VNI, né? Que é uma ventilação não invasiva, a máscara de oxigênio aqui, e precisa de um acompanhamento multiprofissional constante. Se esse paciente for para a fase pulmonar tardia, nós temos um paciente de terapia intensiva. Isso mesmo, paciente grave, que infelizmente ele vai precisar ser entubado, né, porque a VNI não vai dar mais resultado. Ele vai estar instável hemodinamicamente, com um quadro de hipoxemia e hipercapnia, além da acidose, né, porque nós sabemos que paciente de terapia intensiva tem aí o aumento do lactato sérico devido à baixa perfusão tecidual. Então, alterações graves aí nos parâmetros respiratórios podem levar esse paciente ao regime intensivo. As medidas profiláticas. Por que a gente bate tanto na tecla disso, né? Por que eu trouxe essa abordagem antes do Gustavo, porque ele vai falar melhor do que eu, mais à frente. Mas isso é saúde pública, né? Quando nós vemos que o vírus pode causar aquilo tudo que eu mostrei para vocês, na fisiopatologia, você tem uma disposição melhor em se prevenir, né? Então, nós temos que reforçar, como futuro profissional de saúde, as medidas para a gente não farmacológicas, né? Descrito pelo Ministério da Saúde como medidas não farmacológicas de prevenção à infecção por Covid. Então, como vocês bem sabem, né? São da saúde, sabe mais do que qualquer pessoa. Higiene de mãos, etiqueta respiratória, né? O fato de você usar o cotovelo quando for tossir, espirrar, não ficar levando as mãos ao rosto a todo tempo. Enfim, todos esses cuidados que estão no site do Ministério da Saúde, mas é sempre bom a gente prevenir, principalmente para vocês estagiários, né? A nossa liga também tem o trabalho de fazer a educação para o estagiário. Então, quando vocês estiverem, principalmente estagiários de clínica, não abram mão das medidas, né? Higiene das mãos, eu sei que não dá todo momento para fazer, mas tem luvas, tem o álcool gel à disposição, uso de máscara N95 para profissionais de saúde e tentar fazer uma boa assistência ao paciente. Se vê que o paciente é caso COVID, você não é obrigado, enquanto estagiário, a dar assistência ao paciente. Pode coletar dados do prontuário, pode conversar com o preceptor responsável e evitar contatos de risco, né? Até para preservar a saúde das pessoas. Se estiver bem paramentado, como o Gustavo vai mostrar lá, fique tranquilo e pode ir com a confiança que o conhecimento científico lhe dá. A avaliação nutricional, né? Como fazer? Então, esse é o primeiro passo no paciente COVID. Nós temos uma avaliação nutricional que inicialmente é para identificar se esse paciente tem risco de ter uma carência, uma desnutrição. Então, é importante que se faça, né, a avaliação até em 48 horas, a triagem do paciente. NRS 2002, né? Você já conhece muito bem esse instrumento, para paciente de enfermaria. Nutri-Score para paciente crítico, né? Terapia intensiva, que eu acho que não é muito o nosso caso. Estagiário não vai muito para terapia intensiva no curso de nutrição, é mais na pediatria, né? Quem for para o hospital da criança. Mas, geralmente, a enfermaria, dependendo do campo, nem vai ter muito paciente COVID, mas vocês têm que ter o conhecimento técnico, dado que vocês serão profissionais no futuro.
O nutricionista e a MTN, né, que é a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional, aqui eu estou falando para os meus colegas, meus amigos, tem o Paulo da medicina, né, tem a Mayara da enfermagem, e todos os nossos membros, então tem gente de todas as áreas da saúde que integram a equipe multiprofissional. É importante ressaltar que a última revisão da Braskem mostra que o nutricionista e todos os membros devem usar os EPIs, né, que se puder, óculos de proteção, avental descartável, N95, protetor facial, e muito importante, gente, calorimetria indireta. É o padrão ouro para se medir gasto energético, mas não é recomendado pela Braskem e Espen no caso de paciente com Covid. Por quê? Porque a calorimetria indireta vai colocar uma máscara ali, um suporte no paciente para medir o gasto dele de dióxido de carbono. E isso pode disseminar a doença, dado que é o mesmo aparelho e várias pessoas vão usar, né? Se o paciente tiver positivo, o outro com certeza vai ser infectado. Então, não se recomenda, tá bom? Pela Braskem e Espen. Agora sim, o meu último tópico aqui, já para passar a bola para o Gustavo. Espero que a palestra esteja interessante para vocês. Nós não queremos fazer algo fatigante, mas algo que possa contribuir com o crescimento de todos. Eu trouxe a alimentação oral. O que é evidência e o que é falácia, né? É muito importante nós diferenciarmos isso. Muitas vezes, nós da nutrição, nós somos sátiros em relação a essas coisas e damos muitas risadas. Mas a gente tem que agir como profissional. Chega um momento que as coisas extrapolam o limite e a população ela começa a ser informada apenas com fake news. Isso tem um impacto sobre a saúde pública das pessoas. Então, como futuros profissionais, nós temos que formar isso na mente de todos nós. O que nós temos que reconhecer como evidência científica? Então, eu trouxe um estudo que analisou as fake news, né, no ano de 2020 e como que essas notícias afetou, né, a saúde da população. E eu trouxe duas aqui, né, que são bem estranhas, mas saiu essas notícias bem no início da pandemia. No estudo de Barcelos, né, colocaram que água com alho, né, recém-fervida, curava o coronavírus, né? Eles colocam assim, cura o coronavírus, né, para piorar as coisas ainda. Não é nem a Covid, não é nem a doença, é o vírus. O vírus não precisa nem de cura, né? Se ele não está no organismo, ele não vai se replicar, mas enfim. Chá de erva doce também previne contra o novo coronavírus. E vamos passar aqui. Olha o que eu trouxe. Esse aqui é tipo uma tabela, né, que foi montada pelo estudo. A cada 6 notícias, fake news, 3 estão relacionadas à alimentação. Isso é um dado muito importante para nós, porque tem gente divulgando coisas que não procedem do conhecimento científico. E isso pode, de um jeito ou de outro, influenciar a população, né? Então, o Ministério da Saúde buscou esclarecer. Tem essa também, né, de que a vitamina C e zinco funcionam como prevenção. E para piorar todas as coisas juntas, né, tem o feijão da Igreja Mundial que cura o coronavírus. Né? Com todo respeito à classe de nutricionistas e aos cristãos, porque eu também sou cristão, mas isso é um grande absurdo que faz atrapalhar tanto a vida científica quanto espiritual das pessoas. E nós temos que ter esse senso crítico, né? Já já nós vamos mostrar para vocês o que é realmente a evidência científica. Falar de alimentação sem falar do que foi publicado a nível nacional é um crime, né? Então nós temos que trazer esse guia, né, que saiu da Asbram sobre alimentação em tempos de Covid. E nós vemos aqui que eles trouxeram abordagem para a educação, como preparar os alimentos, né, então técnica dietética e principalmente microbiologia. Eu trouxe um destaque que bem no início da pandemia, né, até a própria Associação Brasileira de Nutrição, ela adotou essa medida, né, de lavar, antes de colocar nas dispensas, na geladeira, lavar as embalagens com água e sabão ou borrifar álcool 70. E daqui a pouco eu vou mostrar como que isso evoluiu. Mas essas outras orientações a gente já conhece, né? Que é higienizar frutas e hortaliças. E o hipoclorito, né? Justamente para fazer essa higiene. Mas isso era no início da pandemia, quando não se tinha estudos ainda sobre como os alimentos estão em relação ao vírus do SARS-CoV-2. Olha como a ciência evolui. Esse é um estudo de 2021, inclusive desses autores aqui, que são bem importantes, né, na formação
dentro da UFAC, lá dos alunos de nutrição. Existe transmissão do vírus da Covid-19 por alimentos? Então, a Food Standards Agency 2020 esclareceu que a exposição infecciosa por alimentos é muito baixa ou insignificante. Logo, através dessa revisão, né, aqui da Franco, nós podemos ver que, mesmo que haja uma transmissão via oral, ela é muito baixa. E o próprio sistema gastrointestinal, ele tem a função de ter a barreira física ali e mandar esse vírus embora através de seus mecanismos específicos. Então, nós vemos que tem que avaliar a necessidade de você lavar embalagem por embalagem de alimento, gastar o seu tempo, gastar produto de limpeza, sendo que a exposição por alimentos ainda não é comprovada. E os estudos que foram feitos até agora não teve casos de Covid-19 de forma grave via gastrointestinal. Né? Nós sabemos que a forma grave é pulmonar. Então, esse vírus ele entra pelas vias aéreas superiores, como eu falei para vocês lá no início. Como que a Covid-19 atrapalha a saúde do paciente e quais são os nossos obstáculos na hora de prescrever uma alimentação oral, né, para esse paciente, uma dieta aí para ele ser acompanhado na sua casa, no seu domicílio, ou até mesmo em regime hospitalar, caso ele esteja de via oral. Então, nós sabemos que a Covid-19 ela tem distúrbios gustatórios e olfatórios. Como eu falei para vocês, o vírus ataca o bulbo cerebral. É um paciente que ele não tem o paladar correto, né, os sabores dos alimentos, e também não sente o cheiro, que é 90% do sabor dos alimentos, né, o saboroma, como a gente estuda na nutrição. Então, o paciente que ele vai ter inapetência, que vai fazer com que ele não atinja as metas nutricionais, principalmente proteico-calórica. O que nós podemos fazer? Aqui eu destaco uma área que é do ramo da nutrição, né, que é a dietética, e a própria gastronomia, que é outra área, mas está relacionada à nossa. O que nós podemos fazer? Alimentos mais atrativos, com novas apresentações, novos sabores, novos aromas, para que esse paciente tenha uma atração pelo alimento, para que ele possa ingerir a quantidade adequada. Além disso, a Braskem recomenda o uso de suplementos orais, né, do tipo hipercalóricos, hiperproteicos, formas de apresentações diferentes, como eu falei para vocês, e focar nas preferências do paciente, tá, gente? Não adianta você prescrever algo que o paciente nunca gostou na vida dele. Então, durante a sua anamnese, você tem que investigar aquilo que é preferência do seu paciente. Aqui é uma imagem, ó, de como que a gastronomia pode colaborar, né, com a apresentação dos pratos e das marmitas dentro do regime hospitalar, mas também pode ser aplicado ao regime domiciliar. Vejam que melhora muito a apresentação e torna o alimento mais atrativo. Quanto à suplementação, gente, para nós fecharmos aqui. Quais são as evidências sobre a suplementação nutricional no tratamento da Covid-19? A Braskem, né, no ano de 2021, presente ano, ela indica complexo B, vitamina C e lipossolúveis, né, do tipo A, D, K também, aos pacientes em risco nutricional. Então, você tem um idoso que está com baixo peso, ou você tem um adulto mesmo que está com IMC menor que 18, né? Esse paciente tem risco nutricional, você vai suplementar nessas vitaminas, esses minerais, para que ele não tenha uma deficiência que prejudique o combate do próprio organismo, do próprio sistema imune dele ao vírus do SARS-CoV-2. Muito importante o segundo ponto. Não há nenhuma evidência científica ainda comprovada mostrando o zinco e a vitamina D no manejo da Covid-19. As últimas duas meta-análises que saíram desses dois autores mostraram que não houve diferença no tempo de duração da internação hospitalar, nas fases, né, da doença, nos sintomas dos pacientes que receberam a suplementação de zinco e vitamina D e do grupo controle. Então, até o momento ainda não há evidência. Emerson, mas como é que os profissionais prescrevem? Aí também já não é conosco, né? Nós somos da parte científica. O protocolo existe, mas através das orientações do Ministério da Saúde, estaduais e municipais. Então, tem muita essa influência na questão política também. Já a vitamina C,
É descrito pela literatura, né, tanto da Braskem quanto desse autor, que ela tem um papel de prevenção e também o tempo de duração do resfriado comum, infecções respiratórias gerais, tá bom? Então, a vitamina C, o efeito dela já é comprovado no resfriado comum e infecções respiratórias gerais. Por quê? Porque o papel dela excede, né, aquele de potencializar os linfócitos através do mecanismo antioxidante. Nós vemos que a vitamina C ela tem um papel que vai além disso. Então, a vitamina C, sim, ela é indicada porque já tem base literal, já tem evidência científica mostrando que ela pode ser um coadjuvante no tratamento da COVID, potencializando a ação da célula do sistema imune inato, adaptativo, e fazendo com que esse paciente tenha um menor tempo de duração, principalmente naqueles que têm a síndrome gripal. E agora sim eu passo a minha palavra para o Gustavo, que vai continuar a palestra com vocês. Gustavo? Eu estou na outra tela aqui, eu não consigo ver os GIFs. O Gustavo não está presente, é isso? Eu acho que a conexão dele deve ter caído, né? Acho que agora voltou, né? Ah, tá. Tá bom, vou Tá voltar dando lá pra para a ouvir? tela, tá? Tá ok. Opa, então, dando continuidade, agora eu vou abordar a respeito de algumas atualizações de parecer da Braskem que são desse ano, 2021. Em março de 2020, a Braskem ela tinha feito um parecer a respeito do tratamento da Covid-19. E nele havia todas as recomendações nutricionais, a questão das recomendações de macro, micronutrientes, as vias de administração, entre outros. Bem, então, segundo esse parecer, recomenda-se que inicialmente ocorra uma oferta pequena, uma oferta calórica baixa, e a meta é que ela seja de 15 a 20 quilocalorias por quilo por dia. No caso, essa oferta ela deve ocorrer nos primeiros 4 dias, que é que geralmente é a fase aguda, ou enquanto essa fase aguda ela durar. Além disso, lá no o texto da Braskem, ele sugere que deve ser feita a aferição da necessidade energética por calorimetria indireta, se for possível, e na inviabilidade da calorimetria indireta, recomenda-se um aumento progressivo, e no caso recomenda-se um aumento de 25 quilocalorias por quilo por dia, no caso dos pacientes que já estão se recuperando, depois que eles passaram da fase aguda. Bem, em recomendação às proteínas, a recomendação ela é de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia, mesmo naqueles que têm caso de disfunção renal aguda, e de 2,5 gramas por quilo por dia para aqueles que estão passando por uma terapia de substituição renal contínua. Então a gente pode ver que inicialmente a recomendação energética
ela é hipocalórica e ela vai aumentando gradualmente no paciente crítico. E desde o começo, mesmo naqueles pacientes que estão eutróficos, a recomendação de proteína ela é hiperproteica. Pode seguir. Bem, além dos pacientes renais, a Braskem ela também traz informações a respeito daqueles pacientes que estão com sobrepeso e obesidade. E ela recomenda a terapia nutricional com baixa quantidade de energia, que é chamada terapia nutricional hipocalórica, né? Seguido de uma progressão cautelosa ao longo da primeira semana. Aí aqui tem algumas observações. Para aqueles pacientes que estão com IMC na faixa de 30 a 50 quilos, recomenda-se de 11 a 14 quilocalorias, conforme o peso atual. E para aqueles que estão com IMC maior que 50 quilos, recomenda-se de 22 a 25 quilocalorias do peso ideal. No caso, essas são a recomendação energética. A questão proteica, novamente, é ofertada um suporte hiperproteico, aqui a recomendação, a meta que eles determinaram é de 2 a 2,5 gramas de peso, conforme o peso ideal. No caso dos pacientes eutróficos, que já estão na fase de recuperação, depois da fase aguda, a recomendação é de 30 quilocalorias e a recomendação também é hiperproteica, de 1,5 a 2 gramas de proteína. Os pacientes com sobrepeso, eles têm um risco aumentado para problemas, né? Eles são pacientes considerados de maior risco. No caso, recomenda-se que o cálculo da necessidade ela seja feito de acordo com o índice da massa corporal, ou seja, de acordo com o IMC, a fim de se prevenir casos de hipo ou hiperalimentação. Pode seguir. Bem, aqui eu vou abordar a respeito de alguns micronutrientes que segundo alguns estudos que eu encontrei, foram demonstrados que eles desempenham alguns papéis imunomoduladores. No caso, seria a vitamina A, C, D e E, e o mineral zinco e alguns probióticos. Bem, o retinol, que é a vitamina A, ele está ligado à renovação das células epiteliais e a produção do muco, das vias aéreas e do sistema digestório, né? Isso está relacionado, bom, dessa forma, ela vai auxiliar no caso, ela desempenha uma função imune contra os patógenos. No paciente que se encontra com a condição de hipovitaminose A, pode ocorrer um aumento do risco de infecções por bactérias. Bem, porque ocorre o seguinte mecanismo. Na redução da vitamina A no organismo, essa redução ela vai gerar uma diminuição da atividade das células natural killer, como o Emerson havia dito, e um aumento do estímulo de mitógenos. E isso tudo vai gerar um aumento de uma substância do sistema imune chamada interferon gama. O interferon gama, quando ele estiver bem aumentado, ele vai atuar promovendo alterações nas funções dos linfócitos T e linfócitos B, que são células responsáveis pela imunidade adaptativa, né? Além da questão da diminuição na quantidade e expressão do linfócito helper, né, que é o linfócito T CD4, chamado de helper, e consequentemente, como ele atua como um apresentador de antígenos, isso vai trazer prejuízos para a atuação do linfócito T CD8, que é o linfócito que atua dentro das células, chamado de citotóxico. Bem, outro mineral que foi observado é o ácido ascórbico. O ácido ascórbico foi feito um estudo
com ele que abordou a respeito da suplementação intravenosa da vitamina C. Esse estudo demonstrou uma melhora da inflamação e consequente redução da mortalidade dos pacientes com Covid-19, quando feito nas doses de 24 gramas por dia, por uma semana. Pode seguir. Bem, uma outra vitamina que teve uma importância, foi considerada relevante, foi a vitamina D. Né? Bem, foi observado que o calciferol, que é uma das formas de vitamina D, ele atua na supressão da resposta imune inata. Bem, se ele suprime essa resposta imune, isso significa que ele vai diminuir a inflamação. Um grande problema dessa doença é a inflamação exacerbada, porque como o organismo ele está sendo afrontado, né, ele está sendo atingido por um mecanismo externo, o corpo reage por meio da inflamação, e essa inflamação ela gera uma resposta metabólica imunológica ao estresse, que é chamado de remite. Então, quanto maior a inflamação, maior o estresse e, consequentemente, maior a expressão de, como é que se diz, de células de fase aguda, né? Bem, no caso, o calciferol ele atua nessa supressão da resposta imune. O estudo ele verificou que a vitamina D abaixo de 50 nanomol ela foi associada a um aumento do risco de pneumonia adquirida, que é uma das complicações da Covid-19. No caso, a meta, segundo esse estudo, para a suplementação de calciferol, é de 75 a 125 nanomols por litro em pacientes com risco de insuficiência. Ou seja, essa suplementação ela é para os pacientes que estão em risco, né? Que quando realmente existe quando existe uma necessidade nutricional. Outra vitamina que eu encontrei um estudo que mostrou também uma importância é a vitamina E, que foi identificada que ela possui um potencial antioxidante e protetor das membranas celulares lipoproteicas. No caso, isso evitaria a degradação oxidativa e os danos gerados pelos excessos dos radicais livres. Bem, no caso, a vitamina E ela vai ter sua importância por possuir uma capacidade de modular a resposta imune inata nas infecções que resultam em pneumopatias. Pode seguir. Aqui, um fato interessante sobre o zinco. O zinco ele tem a capacidade de inibir uma enzima chamada polimerase dependente de RNA viral, que é RDRP. Essa enzima ela atua no metabolismo ela atua no metabolismo da hepatite E. E no caso foi observado que a RDRP ela desempenha um importante papel na replicação de alguns coronavírus. Isso sugeriu um potencial promissor do zinco no manejo terapêutico dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, porque, como eu disse, essa enzima foi observado que ela atua no metabolismo da hepatite E. Né? Ela promove a replicação do vírus da hepatite E e foi observado que essa enzima também atua no vírus do coronavírus. Por último, eu também pude encontrar uma certa influência dos probióticos com um certo potencial imunomodulador. No caso, eles vão atuar no eixo intestino-pulmão. Bem, foi verificado que existe uma ligação entre o intestino e o pulmão por vasos sanguíneos e foi verificado que o vírus ele pode sair do intestino e
e até os pulmões, né? No caso, ou o inverso, porque foram verificados nas fezes de pessoas contaminadas com Covid-19 a presença do vírus. Então, pode-se concluir que existe uma ligação entre a microbiota, né, o intestino e o pulmão. E aqui eu trouxe informação sobre um estudo randomizado duplo cego e controle por placebo, que avaliou o uso de um probiótico chamado Lactobacillus GG, que é a sigla LGG, durante 3 meses. Bem, os resultados eles mostraram que crianças do grupo LGG elas tiveram um risco significativo menor para desenvolver infecções do trato respiratório superior, diferentemente daquelas crianças do grupo placebo, né, que desenvolveram uma quantidade, tiveram um maior desenvolvimento de infecções. No caso, essas crianças do grupo LGG, quando a infecção ocorria, ela apresentava uma menor duração e menos sintomas respiratórios. Pode seguir. Então aqui a gente vai abordar agora acerca da terapia nutricional e da assistência hospitalar. Bem, aqui de fato a gente vai falar sobre o mecanismo de triagem nutricional, avaliação e todos os itens correlacionados que vão auxiliar o nutricionista para o suporte nutricional. Bem, recomenda-se que a triagem nutricional ela ocorra em até 48 horas após a admissão hospitalar, em todos os pacientes. Bem, então, quando o primeiro procedimento que o paciente deve passar ao chegar no hospital é passar por um processo de triagem nutricional para se verificar se ele possui um risco nutricional e o tipo de intervenção que será feito, se ele vai precisar de no caso, qual tipo de administração da dieta vai ser necessária para ele, se é oral, se é enteral ou parenteral. Bem, após essa admissão, deve ser realizada uma reavaliação periódica, que ela pode se dar de 3 a 4 dias. A cada 3 ou 4 dias deve ser realizada uma reavaliação do estado nutricional. Bem, a ESPEN, ela determinou que os pacientes que eles permanecem por mais de 48 horas na unidade de terapia intensiva, eles devem ser considerados como pacientes com risco de desnutrição e, consequentemente, deve-se iniciar a terapia nutricional precoce, a terapia nutricional enteral, né? No caso, a terapia nutricional enteral precoce, ela é aquela que ocorre de 24 a 48 horas. Bem, agora nós vamos ver a respeito da via de alimentação. A via oral, ela pelo fato de ser a mais fisiológica, ela é considerada a via de administração preferencial nos pacientes que não foram considerados graves. No caso dos pacientes de COVID que não tiveram nenhuma complicação respiratória. Bem, além dessa questão da ingestão oral, também é recomendado a suplementação por via oral também de suplementos orais energéticos e proteicos. Aí, no caso aqui, existe uma observação. No caso, se o paciente estiver recebendo a dieta por via oral, mais a suplementação energética proteica oral, e isso não tiver, no caso, não tiver cumprindo 60%, no mínimo 60% das metas, né? Se essa ingestão estiver abaixo de 60% das metas, mesmo com suplementação oral, é importante considerar a terapia nutricional integral. Bem, aqui outra observação. Para aqueles pacientes que tiveram uma grande perda funcional, ou então que eles estão com um tempo muito prolongado de intubação orotraqueal, é importante que se avalie a questão da existência e dos níveis de disfagia e a necessidade de terapia artificial, que pode ser tanto a terapia nutricional enteral como a parenteral.
Pode seguir. Bem, para aqueles pacientes que eles entram na unidade já com dificuldade respiratória, a diminuição do volume de oxigênio na corrente sanguínea, eles são considerados pacientes graves, né? Então, como a gente viu, aqueles que permanecem mais de 48 horas na unidade, a terapia nutricional ela vai ser a via preferencial, no caso desses pacientes graves. E conforme a Braskem sugere-se iniciá-la o mais rápido possível, precocemente, né? Quando a terapia oral e a terapia nutricional enteral ela não for possível, aí sim, nesses casos, se indica a terapia nutricional parenteral. Uma observação aqui que nós podemos fazer é que aqueles pacientes que estão recebendo a terapia nutricional enteral, no caso, mas ela não está conseguindo suprir um aporte energético necessário, né? Recomenda-se a nutrição parenteral suplementar, no caso, depois de 5 a 7 dias, naqueles pacientes que não conseguiram atingir o aporte calórico e proteico maior que 60% pela via digestiva, que no caso pode ser tanto pela TNE como pela via oral. É importante também falar que os micronutrientes eles também podem ser ofertados por nutrição parenteral e dessa forma isso vai funcionar como uma nutrição suplementar. Bem, a nutrição, aqui existe um esquema da terapia nutricional e as vias de administração, a nutrição por via oral, via enteral e via parenteral. A gente viu que a via de preferência de administração é a via oral. No caso, se por meio dela não for possível a oferta calórica necessária, aí a gente entra com a terapia enteral e quando a enteral também não suprir, em última instância a gente vai entrar por via parenteral. Ou então a parenteral ela pode ser utilizada de forma complementar. Se ela for utilizada de forma complementar, provavelmente ela vai ser por acesso periférico, porque aqui como vocês estão vendo nessa imagem, aqui no braço dessa figura, o acesso periférico ele vai ser por um menor período, né? Diferentemente da via de acesso central que a gente está vendo aqui, que seria por um período mais prolongado. Só que como eu disse para vocês, a nutrição parenteral ela deve ser em última instância. A Braskem, essa atualização da Braskem, ela também traz orientações a respeito da escolha da fórmula. Os pacientes que estão em terapia nutricional enteral, a alimentação vai ser feita por fórmulas, né? A preferência é que seja por sistema fechado. E a recomendação é a seguinte: aqueles pacientes que possuem disfunção respiratória aguda ou renal, recomenda-se fórmulas de alta densidade energética calórica, objetivando a restrição da administração de fluidos. Agora, por quê? O paciente com Covid-19, que ele está com disfunção respiratória aguda, ele está em um processo de catabolismo bem intenso. Tanto o que está com disfunção respiratória aguda, como o que está com uma disfunção renal. Ele está com catabolismo proteico e energético intenso. Então, dessa forma, recomenda-se as formas de alta densidade energética. Para os pacientes obesos ou com sobrepeso, a fórmula mais adequada são aqui tem um erro, é hipocalórica e hiperproteica, tá? Acho que aqui o correto são fórmulas hipocalóricas e hiperproteicas para os pacientes que estão obesos, tá? Mas vamos dar continuidade. Pode seguir. Bem, como eu vi, aqui existe uma ilustração sobre as fórmulas. Existe aqui algumas fórmulas que a gente pode observar a densidade calórica, a composição nutricional e a osmolaridade. Bem, aqui existe a primeira é a Nutrition Energy Multifiber da Danone. Ela é hipercalórica, 1,5
quilocalorias por ml. 16% do VET, é osmolaridade de 500 miliosmols. Norma proteica, né? Como a gente viu, para os pacientes que têm disfunção renal ou que estão com a disfunção respiratória, a mais recomendada seria essa última, da Fresenius, que é a Fresibu 1.2 HP Fiber, como eu havia dito, no sistema fechado, né? Que é norma calórica mais hiperproteica. Aqui do lado tem uma ilustração da fórmula, dessa terceira fórmula aqui, a Fresenius 1.2 HP Fiber. Isso aqui é a representação do sistema fechado. Há um tempo atrás, né, era comum se utilizar fórmulas com alto teor lipídico ou baixo teor de carboidrato para diminuir a quantidade de CO2 no organismo do paciente. Só que atualmente não se recomenda mais utilizar fórmulas com alto teor lipídico ou com baixo teor de carboidratos para fazer a manipulação do coeficiente respiratório e, consequentemente, reduzir a produção de CO2, né? No caso dos pacientes críticos com disfunção pulmonar. Essa aqui é uma recomendação geral, tanto para o paciente, para todos aqueles que tenham disfunção pulmonar, tanto para o paciente com Covid-19 como com o paciente com DPOC. Então, pode seguir. Bem, aqui nós vamos tratar de um assunto que é a terapia nutricional e a hipoxemia. Primeiro a gente precisa fazer uma diferenciação entre hipóxia e hipoxemia. A hipoxemia é quando existe uma diminuição da quantidade de oxigênio na corrente sanguínea. No caso, essa diminuição ela vai resultar, depois de um período, em hipóxia. A hipóxia ela já vai ser a diminuição da quantidade de oxigênio nos tecidos, né? E isso vai gerar uma má perfusão intersticial e má oxigenação dos tecidos, né? Um dado semiológico, no caso, seria a cianose nas falanges, né? Na região da ponta dos dedos, palma plantares. No caso, a Braskem, ela sugere que a nutrição enteral ela seja mantida em caso de hipercaptania compensada ou permissiva. Bem, aqui do lado direito existe, essa imagem está ilustrando o processo de hipercaptania. A hipercaptania é quando ocorre um aumento de CO2 na corrente sanguínea. Isso vai gerar o quê? Quanto mais CO2 na corrente sanguínea, o sangue fica ácido. Isso vai resultar em uma acidose metabólica, né? E se não for tratada, pode causar problemas talvez até irreversíveis. Então, a nutrição enteral, ela sugere-se que ela seja mantida para aqueles pacientes que estão com a hipercaptania compensada ou permissiva, e sugere-se suspender a dieta, no caso da nutrição enteral, em caso da hipoxemia e da hipercaptania que estejam descompensadas. Ou no caso de acidose metabólica, que vai ser um reflexo da hipoxemia e hipercaptania descompensada. Pode seguir. Aqui. Recentemente, né, conforme o tratamento da Covid-19 ele foi avançando, observou-se uma técnica, desenvolveu essa técnica que ela é muito útil no tratamento da Covid-19, que é a pronação do paciente. Então aqui a gente vai falar sobre a terapia nutricional e a prona. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, a pronação do paciente é basicamente colocar ele emborcado. Aí é interessante que recomenda-se essa posição para aqueles pacientes que estão fazendo uso de suporte de oxigênio, porque nessa posição os alvéolos eles vão conseguir funcionar melhor. Se o paciente ele estiver supinado, que seria o inverso dessa posição, o coração ele faria um peso em cima dos pulmões e isso prejudicaria o funcionamento
os pulmões que já estão debilitados. Então, no estado de pronação, quando o paciente é pronado, isso promove uma abertura dos alvéolos e, consequentemente, melhora as trocas gasosas. E, conforme fui pesquisando, foi observado que essa técnica ela trouxe melhoras significativas no tratamento do paciente e na melhora da condição cardiorrespiratória. Bem, com a prevalente recomendação da posição de pronação, conforme eu expliquei para vocês, são sugeridos alguns cuidados adicionais com a terapia nutricional. Deve-se considerar o risco da aspiração do conteúdo gástrico, além da questão da interferência das altas doses de sedação, paralisia, uso de medicamentos vasoativos e também a severidade do quadro clínico e da pressão intraabdominal. Então, todos esses aspectos eles devem ser observados para o paciente que está passando por essa técnica, para que os benefícios dela não sejam burlados por complicações. Bem, nesses casos é importante manter a cabeceira elevada, entre 10 a 25 graus, e adotar cuidados com a pele nas áreas de pressão, que, como a gente já sabe, que é para evitar as lesões por pressão, que o tratamento do paciente e piorar o prognóstico, né? Vai ser um prognóstico negativo. Bem, o CFN, ele elaborou aqui esse documento. Nesse documento é uma nota que traz recomendações a respeito das boas práticas para a atuação do nutricionista e do técnico de nutrição e dietética durante a pandemia. Bem, nesse documento aqui, vocês vão poder encontrar dados a respeito da atuação do nutricionista no ambiente clínico, hospitalar, no ambiente de nutrição coletiva, recomendações também para home office, recomendações para home care, o cuidado terapêutico em home care, e entre outros. Aqui eu elenquei algumas informações mais pertinentes no caso do nutricionista de terapia intensiva. Primeiramente, esse arquivo, esse documento, ele diz que é recomendável que seja evitado o contato físico do nutricionista e do técnico de nutrição dietética com os pacientes, especialmente aqueles que estão com suspeita ou com diagnóstico confirmado com coronavírus. Também é importante ressaltar que, por causa da avaliação, acompanhamento ou evolução dos pacientes, para não precisar ter um contato diretamente com o paciente quando não for possível, né, o nutricionista ele pode valer-se de informações secundárias, que no caso vão ser os dados de prontuários ou também do contato telefônico com o paciente, no caso se ele tiver lúcido, né? Se ele não tiver no caso do paciente que não está entubado, né? E do intermédio e também por meio de informações dos membros da equipe multidisciplinar, que já estejam em contato direto com os pacientes. Então aqui o CFN, no primeiro momento, ele diz que o nutricionista ele não deve entrar em contato direto com o paciente que está com essa doença, né? Está com o coronavírus. E se ele for entrar, ele tem que utilizar todo o protocolo daquela unidade e também ele tem que estar paramentado com todos os EPIs necessários. Ele traz uma observação. Se não houver uma disponibilidade de EPI completo, recomendamos que seja evitado o contato físico do profissional com pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. Pode dar prosseguimento. Aqui tem uma ilustração a respeito da paramentação adequada para
fazer a avaliação, né, e o controle, que a gente sabe que as informações dos prontuários e também de outros meios que não sejam aquele contato direto, elas não vão trazer, não vão ser tão fidedignas, né? Então, o ideal seria ter um contato à beira-leito, mas se não for possível, é melhor seguir com as recomendações, ou no caso, se esse contato houver, ele deve ocorrer de forma paramentada, como a gente está vendo aqui. É utilizado toda o avental, né, máscara, touca, luvas e também esses protetores aqui, faciais. Então, pode dar prosseguimento. Então, aqui dando continuidade, nós vamos falar sobre um ponto muito importante, que é a reabilitação nutricional e um, uma, uma complicação, que a gente pode dizer, que é a síndrome pós-Covid-19. Bem, a recuperação do Covid-19 ela deve ser encarada primeiramente como uma recuperação funcional. Por quê? Porque existem pacientes que ele passam muito tempo internado, né? Às vezes eles passam 30 dias, 60, em alguns casos até 3 meses de internamento. Bem, esse internamento, geralmente imobilizado, né? Ele vai gerar uma degradação contínua da massa muscular e, consequentemente, da capacidade funcional. Então, o paciente perde massa muscular, consequentemente, força muscular. Isso vai ocorrer principalmente nos pacientes que foram submetidos ao tratamento de terapia intensiva, porque só o fato de ficar muito tempo na unidade de terapia intensiva, isso já gera um processo de desnutrição, que é a desnutrição resultante da internação. Então, além disso, para aquelas pessoas que elas não ficaram internadas, mas elas conseguiram ir para casa, né, elas não tiveram uma complicação tão grave, recomenda-se a prática de atividades físicas leves, a dieta com horários padronizados, com baixa hipoglicídica, né, como é que está dizendo, pobre em açúcares, e rica em fontes de ômega 3, devido aos seus potenciais anti-inflamatórios. A gente pode verificar que tanto a Braskem como a ESPEN, elas recomendam uma terapia nutricional hiperproteica e aliada aos exercícios físicos. No caso, a terapia nutricional hiperproteica e os exercícios físicos, eles devem fazer parte desse processo de reabilitação dos pacientes que tiveram a perda funcional, como eu havia dito, por causa da internação, né? Atrofia como resposta, atrofia como resposta ao estresse. Para aqueles pacientes que passaram por alta hospitalar, a recomendação calórica é de 35 quilocalorias por quilo por dia, e a recomendação de proteínas também é hiperproteica. Como a gente pode ver aqui, bastante hiperproteica, né? De 2 a 2,5 gramas de proteína por dia, que é para combater o catabolismo proteico gerado pela inflamação, pelo estresse do organismo. Então, conforme diferentes estudos que foram realizados, agora nós vamos falar sobre a síndrome após Covid. Segue abaixo os sintomas mais prevalentes em pessoas com histórico de Covid-19 e hospitalização, com internações, enfermarias ou nas unidades de terapia intensiva. Então, aqui, depois que o paciente ele recebe alta, alguns pacientes, isso aqui foi muito observado naqueles que passaram por como é que se diz? Naqueles em que a doença ela foi mais agressiva. Aqueles que tiveram um quadro de Covid-19 bastante agressivo, geralmente eles apresentaram essa síndrome de pós-Covid. Mas também foi observado naqueles pacientes que
que não foram internados, né, e se recuperaram depois do período de isolamento, que é de 15 dias, né, em alguns pacientes também foi observado esses sintomas. Aqui eu vou fazer a leitura deles e a gente vai poder concluir que a maior parte desses sintomas, alguns são físicos, mas a maior parte deles são sintomas psicológicos, neuropsíquicos. O primeiro deles, que foi muito observado, 63%, é a fadiga ou a fraqueza muscular. Pode dar seguimento, né? O outro sintoma foi a dispneia, a falta de ar, né? Tanto para aqueles pacientes hospitalizados, enfermaria em UTI, respectivamente. Também, depois de receber alta, muitos pacientes eles tiveram a necessidade de meio auxiliar de locomoção. Alguns tiveram também complicações para realizar as atividades diárias e também atividades laborais. Alguns também se queixaram de dor, distúrbios do sono, 26%, até 53%, e disfunção cognitiva, de 38%. Né? 31% relatou ansiedade, 20,6% relataram quadros de depressão e 14,2% relataram quadros de um estresse pós-traumático, com certeza devido à internação, né? Pode dar seguimento. Então, finalizando aqui a nossa explanação sobre esse tema, o combate à pandemia da Covid-19 ela se tornou um grande desafio atual e dessa forma o nutricionista ele tem um papel fundamental no cuidado integrado na atenção do paciente crítico, né? Porque ele vai ser o responsável pelo adequado suporte nutricional. Também é importante destacar que a intervenção precoce, a TNE precoce, a terapia nutricional precoce, ela é imprescindível, né, para se evitar o, o aumento da desnutrição e também para se combater a desnutrição, né, contendo a questão dos efeitos prejudiciais do catabolismo tanto energético como proteico, minimizando a degradação muscular e a fadiga corporal. Bem, as recomendações nutricionais elas devem sempre considerar a individualidade do indivíduo e a situação clínica do paciente, e também a presença de complicações metabólicas que geralmente são causadas pelo vírus, né, SARS-CoV-2. Além da questão do comprometimento sistêmico e da gravidade dos sintomas. Também é importante destacar que o tratamento dos pacientes com Covid-19 ele é multiprofissional, ou seja, ele vai envolver diversos profissionais de saúde, tudo isso com o objetivo da melhora do paciente, para que os melhores resultados eles sejam alcançados no menor tempo possível, para que diminua o tempo de internação do paciente e, consequentemente, para se evitar as sequelas futuras que esse paciente pode ter, né? É importante a gente observar que o tratamento nutricional, com os outros tratamentos, eles vão ser imprescindíveis para se amenizar a resposta imunológica, porque é o organismo que trata a doença, né? Então, se essa resposta for muito intensa, o estresse do organismo vai ser maior e isso pode gerar problemas futuros, sequelas de maior magnitude, né? Então, é isso. Eu agradeço a presença de todos que puderam vir aqui prestigiar esses ensinamentos, né? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Agora a gente fica aberto às perguntas.